Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio para mim estar aqui nesta hora. É uma alegria poder estar aqui para comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta e alinhá-los com a palavra de Deus, porque as duas coisas são a mesma coisa. A Bíblia são os eternos pensamentos de Deus e a mensagem veio revelar esses pensamentos, esses mistérios que estavam na parte mais profunda da mente de Deus, com o objetivo de trazer a voz de arcanjo, a voz da ressurreição. Esses misteriosos 7 trovões que soaram em Apocalipse capítulo 10. Veja, a voz de Deus que vem para trazer o poder da ressurreição para dentro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus havia dito que chegaria a hora. Veja, a hora. Então há uma hora determinada para este grande evento da ressurreição, em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus. Veja, e aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão na sepultura, ressuscitariam. Mas nesse novo Efésios, de acordo com a profecia, nesse tempo de graça, nesse tempo da redenção, veja, em Efésios 2, veja, e nos vivificou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados. Veja, nos vivificou pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, e esse Espírito está vivificando os nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Porque nós estamos nesse terceiro êxodo. Veja, e aqui também temos uma Páscoa. E essa Páscoa só pode ser realizada com a voz de arcanjo, porque é a voz da ressurreição. Então, primeiro, trazendo a igreja viva a esse grande avivamento, esse poder vivificador para levantá-la de entre os mortos e colocá-la na plataforma de arrebatamento pelo poder vivificador. Então, veja, nós estamos nesta hora recebendo a influência, veja, dessa segunda parte do mistério do 7º selo. A primeira parte foi o alarido, foi a vinda do Filho do Homem para se manifestar através do anjo de Malaquias 4. Mas agora, a segunda parte, veja, agora não é mais o profeta. Veja, a mensagem que ele pregou é a mensagem que contém o poder, que contém a voz. Por isso haveria um novo Efésios, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Veja, para trazer a igreja ao aperfeiçoamento e por conseguinte, veja, para chamar os mortos da sepultura, porque essa voz soa do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então essa voz que sai da palavra, por isso dentro da mensagem está a voz de Deus. Porque o anjo disse para João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque essas palavras são palavras de Deus. Então aquele anjo que ministrava a João em Apocalipse 19, Apocalipse 22, veja, esse é o mesmo anjo que tem pregado a mensagem para nós. O Espírito Santo, através desse ministério profético de Apocalipse 10:7, Malaquias 4. Veja, e quando os 7 anjos desceram do céu, veja, eles vieram para trazer essa voz poderosa, 7 trovões. Veja, a voz de Deus, a voz da ressurreição. Veja, nessa segunda parte do 7º selo, que está soando através do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa segunda parte da grande revelação do 7º selo. Por isso, nossa fé está nessa mensagem que é absoluta. Então, o Espírito Santo, veja, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. A própria palavra é espírito e vida. E o ministério do Mombrana foi precursar a vinda da palavra. Veja, ele foi embora, já está na sepultura. Mas o que temos hoje é a palavra. Veja, e a palavra é Deus, a palavra não pode morrer.
a mensagem segue viva, porque cada palavra que estava na mente de Deus, seus pensamentos, foram expressados e hoje nós o temos em forma de palavra. E dentro dessa mensagem está essas 7 vozes, esta voz de arcanjo, essa voz da ressurreição, que viria para vivificar a igreja viva, trazê-la em condições de aperfeiçoamento ou de perfeição, através de fé na palavra. Vamos lembrar, o que provou que o irmão Branham era o 7º anjo, que ele de fato estava manifestando o ministério do Filho do Homem, e que provou que ele era uma semente verdadeira, genuína, porque somente a verdadeira semente pode se reproduzir outra vez. Veja, é porque ele creu na palavra e pregou ela tal como estava escrita, e por isso a vida de Jesus pôde se reproduzir outra vez. Porque o princípio de Gênesis 1:11 é: cada semente produza segundo a sua espécie, e a vida da semente está dentro dela. Então essa é uma grande revelação. Por isso que Jesus revelou mistérios profundos da vida espiritual, mistérios profundos da eternidade, através da natureza. Veja, a palavra de Deus é uma semente. Dentro dessa semente há uma vida, e esta vida é o Espírito Santo. Então Jesus, uma semente, porque ele disse, se a semente não cair no solo e morrer, fica ela só. Mas se morrer, ela produzirá muito fruto. Então ele era essa semente. Como nós também somos uma semente, plantada pelo semeador, plantada por Deus aqui na terra. Uma semente, e dentro de nós, cada um de nós, há uma semente eleita e predestinada, colocada ali por Deus desde antes da fundação do mundo. E essa semente pode ser chamada também de a palavra. Por isso que a verdadeira igreja, veja, esses predestinados já vieram ao mundo salvos. Veja, e o Filho do Homem desceu numa nuvem e ele veio para reclamar. Veja, esses predestinados, que são os únicos que podem receber o poder da ressurreição, o poder vivificador, eles são os primeiros a serem levantados. Eles são os primeiros a serem vivificados, porque de acordo com a Bíblia, os que partiram, os que dormem em Cristo, não podem ressuscitar sem a perfeição da igreja que está viva. Então essa semente, Jesus, ela morreu no Calvário. E em ordem, a vida que estava dentro dela foi liberada. Veja, e o Espírito Santo, que estava nessa semente, que estava dentro de Jesus, é a água que vem sobre a semente que está em nosso coração, para manifestar a semente que é da mesma espécie daquela que morreu no Calvário. É a mesma espécie dessa que se manifestou aqui no tempo do fim. Veja, Malaquias 4, veja que é uma semente original, porque reproduziu em sua vida a própria vida de Jesus Cristo, provando que era uma semente. O primeiro molho maduro, o primeiro que provou que era um grão, o primeiro que trouxe a ressurreição em si mesma, daquela semente que caiu lá atrás, há 2000 anos atrás. O primeiro que provou que era da mesma espécie. Agora, há outras sementes aqui no campo, que estão recebendo agora a mesma água, essa voz da ressurreição, que sai da palavra, para vivificar essa semente eleita. Então vamos ler Lucas capítulo 8, a partir do verso 10. Jesus explicando a parábola do semeador. Ele disse: a vós, os discípulos, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Veja que mistério glorioso. Assim como Jesus era uma semente, cada um de nós também somos uma semente plantada por Deus, aguardando a água
o Espírito Santo para manifestar a mesma qualidade de semente que caiu no solo. Que coisa gloriosa, que mistério! Quando você pode entender que você também é uma semente, que nós somos sementes. Veja, o semeador saiu a semear. Ele semeou a palavra, claro, porque dentro de nós há uma palavra ou uma semente, que é a mesma coisa. Veja, vamos dar um exemplo para que você possa entender. Quando você morre, veja, o seu corpo, veja, ele apodrece e volta para o pó. Mas a vida que estava aí dentro vai para outro lugar, para manifestar-se em outra glória, porque somos uma semente. Então esse mesmo mistério estava em Jesus Cristo e foi manifestado quando ele morreu no Calvário, e então o Espírito, a vida, a água, pode ser liberada para vir sobre cada um de nós, os membros das 7 eras da igreja. E aqui no tempo do fim, esses eleitos estão recebendo esse poder, o Espírito Santo. Veja, essas 7 vozes que soaram em Apocalipse 10, a voz de arcanjo. Veja, na sua descida, a primeira parte do 7º selo, nós conhecemos, foi o alarido, mas a segunda parte, veja, está soando, dessa mensagem que ela é absoluta, ela é espírito, ela é vida, para vir sobre a semente eleita. Então veja, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do caminho ou do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sob a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, dentro de nós está essa semente predestinada, colocada por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso Jesus disse em São João 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A água e o Espírito são a mesma coisa. A água para representar o Espírito Santo que vem sobre a semente, sobre nossos corações, para trazer para fora a vida que está ali dentro. Então veja o que diz o profeta na mensagem à era de Esmirna, a partir da página 130. Veja, agora vem a nossa triunfal pedra de coroa do batismo do Espírito Santo. Gálatas 4, verso 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir ou redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja, essa é a última parte de nossa jornada. E porque sois filhos, veja, o eleito já vem ao mundo predestinado. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando o dono original. Veja, por meio de compra ou pagando preço. E desse modo, nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos, porque já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos, pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo, porém éramos filhos, apesar de tudo. E ouça isso, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamas, Abba, Pai. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecostes? Sobre os filhos. Em Coríntios, sobre filhos.
enquanto eles ouviam a palavra. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo-o após você ter se arrependido, ou seja, tendo ouvido a palavra e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Que Deus te abençoe, espero que ajude. Nós vamos continuar. Deixe aí o seu comentário, me ajuda muito lê-los, aprecio muito. E veja se sua inscrição está ativa, para continuar recebendo esses pequenos comentários. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.